Ótimo. Ok. Bom, vamos começar, então. Primeiro, agradecer a todo mundo que está aqui. Eu vou retomar um pouco dos temas que eu falei até agora, porque eu acho que, tipo assim, se não ficou claro, para mim é muito importante essa leitura de Levinas, o topo onde eu quero chegar, para mim, onde estão as grandes questões, então é importante traçar toda a caminhada. E também, de novo, mais uma vez, é uma leitura que eu estou oferecendo e eu gostaria muito de respostas, de alternativas, de pessoas, até desafiar a leitura que eu estou fazendo aqui com outras. É importante também ter esse diálogo, ok? Então, começar justamente com essa ideia de uma coisa que a gente falou muito do que significa falar de judaísmo. E eu queria justamente voltar numa questão que eu falei anteriormente, que essa questão que de judaísmo não é um nome próprio, mas é algo que a gente consegue ver como fruto de uma certa violência histórica, de um certo processo histórico polêmico. Eu gostaria justamente de começar, já que a gente vai falar hoje de teoria crítica, de um lado, mas a gente com um texto bem polêmico do Marx sobre a questão judaica. E essa leitura, eu começar a primeira leitura que eu sugeria do Jean-Claude Monod, um texto que só tem em francês, e onde ele argumenta que sim, exatamente a questão do Marx, como é conhecido, não é um texto muito focado na questão judaica, como o título diz, mas na política, no que significa como o judaísmo, como uma grande questão política, como a gente falou no anterior, que o Enzo Traverso traça a figura do judeu paralelo, tipo, como pessoas, essa figura do conspiratório, do inimigo da sociedade, como se fossem figuras terroristas, Al-Qaeda na época. Acho que a questão da construção da Europa, essa figura do judeu tem esse papel, e é por isso que o texto do Marx tem essa questão da tolerância, dos direitos, dos limites de uma sociedade liberal, e essa leitura que o Monod faz, eu acho que ele não está errado quando a gente pensa a leitura judaica que se faz. Então, a crítica que o Marx faz, que segundo o Monod, não é tanto uma crítica aos judeus e, portanto, uma crítica antissemita, mas uma crítica à harmonização, a uma possível, ou esse mecanismo de harmonização com essa figura da alteridade que é o judeu, e dentro de uma sociedade capitalista. Ou seja, a ideia de que o judeu se torna, pode ser, de certa maneira, mais uma identidade, mais uma coisa que possa ser incluída numa lógica liberal capitalista. E, de novo, como a gente vai ver no texto, essa é a grande questão que eu acho que o Levinas, pelo menos, não diretamente, mas na leitura que eu quero oferecer, propõe. Então, se a gente volta ao texto clássico que eu falei do Boyarin, o Daniel Boyarin, na discussão dele sobre o judaísmo, faz algo parecido. Ele tem um argumento bastante parecido com essa ideia de que quando o judaísmo se torna religião, é uma forma de privatizar, de novo, e não é à toa que ele está usando essa coisa, uma identidade que antes era social, uma lógica que era invariavelmente política, social, econômica, e não cai nessas separações entre política, social, econômica, claramente como é dividido, ou brutamente, essa divisão entre o que é público, político, e o que é privado da escolha pessoal, o judaísmo não cabe nisso, e a partir do momento que você privatiza, você torna o judaísmo da esfera no privado, você torna isso polêmico. Então, para provar esse ponto, então, uma questão que a gente encontra, por exemplo, que eu tentei construir, por exemplo, o Enzo Traverso, quando ele fala do livro da questão judaica, uma das referências que ele traz é um outro texto do Über Geldwesen, que é, em alemão, sobre o dinheiro, um texto do Moisés Hess, coincidentemente, o professor do Marx, um proto-marxista e também sionista, proto-questão judaica, como você queira chamar, onde a questão, a leitura que o Enzo Traverso, um historiador marxista, faz, é que o judeu se torna essa figura simbólica de uma humanidade alienada no mundo burguês. Uma encarnação do homem, e aí ele cita homem, mas vamos falar de humanidade, né? Segundo Isabelle Fontenay, que é uma outra autora, que tornou-se estranho a ele mesmo. Então, um homem que a própria identidade não cabe. Se a gente volta, por exemplo, na leitura que o Guy Anijar faz sobre essa questão, onde ele fala que, por exemplo, sobre o sangue, como ele fala,
sobre essa ideia de que todos os conceitos, eu estou citando ele, todos os conceitos significativos da história no mundo moderno são conceitos teológicos liquidados, então a gente vive numa lógica judaico-cristã, numa lógica que ainda tem de muito cristã. Isso não quer dizer apenas um desenvolvimento histórico, no qual onde a gente circula, onde circulam conceitos ou valores teológicos de uma forma geral, mas esse exemplo do sangue de Cristo como ele se torna o fluxo do capital, esse fluxo universal, essa lei que é ao mesmo tempo fluida e absoluta, que reconhece todas as necessidades e considera todos os conceitos, e ele conclui exatamente nisso. É justamente quando o sangue, esse fluxo, se torna a medida de valor, e, portanto, de novo, essa questão do sangue de Cristo, essa questão cristã, que alguns sangues contam mais do que menos. Dentro dessa lógica expansiva da circulação, onde o fluxo não tem limite, e o fluxo, de novo, esse paralelo entre o fluxo de Cristo, da universalização e o fluxo do capitalismo, não é algo que é estranho a gente estar aqui, é que existe uma diferença entre os sangues. Então, só quando existe um universalismo que existe a diferença. E aí o Boyarin, para provar o ponto da leitura marxista que eu estou correndo aqui, o que ele fala é o judaísmo é sempre um produto nas entranhas cristãs. E só um paralelo para o Brasil, é importante dizer isso. Quando eu falo cristã, a gente usa o cristã no sentido de lógica hegemônica, europeia, branca. A gente sabe que no Brasil essa coisa é muito mais complexa. A gente tem pessoas como o Helder Câmara, ou a Teologia da Libertação, que eles mesmos criticam essa lógica cristã. Então, se a gente pensa na fase clássica do Helder Câmara, quando ele fala quando eu dou comida aos pobres, eles me chamam de santo, mas quando eu pergunto por que eles são pobres, eles me chamam de comunista, é justamente a mesma crítica que ele está fazendo. Existe uma lógica que gosta de santificar a caridade, mas não santificar a justiça social. E essa é a política da teologia da libertação que vem prestar nisso. Então, por cristã, eu estou querendo dizer justamente esse primeiro lado do que o Helder Câmara critica também, só para deixar claro que não é que vindo de uma lógica latino-americana tem que ser clarificado. Eu volto à frase do Boyarin. O judaísmo é sempre um produto das estranhas cristãs, assim como o judeu, em oposição ao indivíduo judeu, é sempre, em todos os lugares, necessariamente um produto do discurso não judaico, é dada na ausência de qualquer conversa com o judaísmo, e até recentemente de um judeu real, nenhuma religião de dentro, nenhum judaísmo, mas apenas uma construção de fora. O judaísmo é sempre, seguindo Marx, uma projeção do discurso não judeu, vômitos projéteis de suas entranhas. Então, o Boyarin não poupa aqui a figura que ele está querendo dizer, e é justamente, de novo, daí que a gente quer falar, como eu falei antes, ele prova isso de diversas maneiras. Uma principal delas é mostrar como essa palavra, Yadut, no hebraico, judaísmo, recebe, durante a história, vários desdobramentos que não são exclusivamente religiosos, em várias circunstâncias são propositalmente não religiosos, e mesmo assim existe uma referência a esse Yadut, a esse judaísmo, de uma maneira que segundo ele, é quase inegável, que essa transformação é moderna, e que ela existe justamente para criar essas fronteiras, para tornar o judaísmo, como eu falei na aula passada do antissemitismo, tolerável. Então, de novo, a crítica ao judaísmo cristão é justamente essa transformação do judaísmo em um produto que é tolerável e muitas vezes, de novo, com uma postura errada que tem que ser educada, muitas vezes com uma postura que tem que ser apagada e muitas vezes com uma postura que pode ser parceira, mas de qualquer maneira uma postura que é sempre condicionada nessa tolerabilidade, nesse não quebrar com as fronteiras do que é aceitável. Ok? E aí a gente pensa, justamente uma das coisas que a gente vai criticar aqui é justamente esse possível universalismo. Então, eu vou voltar numa frase que o Onidia fala, que de novo, vou depois conectar com uma lógica decolonial, o que o Onidia fala é que entende-se seu alcance universal espalhando sua benevolência
peculiar por todas as partes. Então, essa lógica de que pobres e ricos igualmente são proibidos de passar a noite debaixo das pontes, uma frase que o Walter Benjamin analisa no texto dele sobre a violência, construindo muros, estabelecendo fronteiras, ao mesmo tempo internas e externas. Ou seja, quando as fronteiras são decididas, o adversário não é simplesmente aniquilado. Na verdade, ele recebe direitos, mesmo quando a superioridade do vencedor é completa. Essa frase, a lógica do vencedor vai aparecer no texto do do Levinas, então é muito importante. Mas essa lógica do vencedor que é universal, que é tolerante, que recebe, que expande os seus muros ao invés de construí-los, é algo que a gente vai entender. Justamente essa crítica, de novo, voltando desde o princípio, que a teoria decolonial fala, no texto que eu mandei para vocês, se eu não me engano, tem a seguinte frase do Mignolo: suponha você que a presença de uma categoria do anthropos. O anthropos é o outro na terminologia atual, mas o outro não existe ontologicamente. É uma invenção discursiva. Quem inventou o outro, senão o mesmo processo de construção do mesmo? A enunciação precisa de um enunciador, um agente, de uma instituição. Por nem todos podem inventar o anthropos. Mas, para impor o anthropos como outro imaginário coletivo, é preciso estar em condição de administrar o discurso verbal, visual, som, pelo qual você nomeia e desmete o anthropos de antropologia de uma sociedade. E consegue se fazer acreditar que ele existe. Então, essa invenção do outro. Ok? Então, justamente, de novo, o que eu estou propondo aqui é, se a gente pensa toda essa lógica do judaísmo, dessa lógica como uma lógica civilizatória, e, portanto, a minha preferência pelo discurso da barbárie que a gente vai fazer aqui, a pergunta é justamente como responder essa lógica extensiva, expansiva, universalista. O que eu sugeri aqui em vários sentidos, e eu vou explicar hoje melhor, essa ideia de desobediência epistêmica, de você desafiar a própria necessidade desse conhecimento, desse arquê, dessa lógica de que existe um princípio que governa de várias maneiras. Se eu fujo um pouco da teoria que a gente que eu falei aqui até agora, aí adiciono no livro do Rancière, do Jacques Rancière, sobre o desentendimento, tem uma tradução esqueci a editora agora, ele fala sobre a pergunta muito importante, que é: você entende? E o que ele diz, quando alguém pergunta para você, você entendeu? A pergunta não é literalmente se você entendeu. O subtexto, que é o mais importante aqui, é se você entendeu que você deve entender. Que existe uma lógica de poder no qual você é submisso e que você deve entender. Então, obviamente, que quando um patrão fala para o empregado, você entendeu, ele não está perguntando, você entendeu minhas palavras, porque existe uma pressuposição de que, se eu estou falando com você, eu assumo que você entende o que eu estou dizendo. Você é um parceiro na comunicação. O que o patrão está falando é exatamente: você entendeu que eu sou o seu patrão e que eu dou as ordens aqui. Nesse sentido, o que eu estou tentando fazer, se eu faço paralelo, é exatamente essa desobediência epistêmica. Não entender. Não é ser burro, não é negar o conhecimento, mas esse possível não entender, esse desafio do que é interessante aqui. Ou, de uma forma mais específica, agora conectando, existe uma diferença essencial entre duas lógicas civilizatórias que o Ivan Segre, que eu vou falar na próxima aula, quando a leitura que ele faz do Judaísmo e Revolução, mas que já é interessante de pautar aqui, que é a diferença entre Platão e o Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai é uma figura importantíssima do Talmud, a mais importante, talvez, e que é o fundador da Cabala, teoricamente. O Gershom Scholem meio que provou que é balela, que ele não é o fundador, que o texto não é original dele, é um texto muito mais tardio, mas teoricamente ele escreveu a Cabala, teve a revelação. Basicamente, quando ele escreveu enquanto fugindo de uma perseguição romana, imperial. Ele, como um terrorista, teve que se esconder numa caverna, e nessa caverna ele passou 30 anos estudando. Tinha uma árvore, ele e o filho dele
Por que é importante também? Porque no próximo texto, uma das figuras que aparece na leitura talmúdica que a gente vai fazer é o filho do Rabi Shimon Bar Yochai, e ele é criticado por cooperar com o poder, e a gente vai entender a dinâmica ali, mas ele e o filho ficaram na caverna 30 anos e ganharam um conhecimento que, segundo a lenda, eles podiam destruir com um óleo. O julgamento dele, o olhar dele, colocava fogo nos pecadores. E ele teve que voltar para a caverna, e daí tem toda uma história, mas a gente vai chegar a isso. Mas justamente essa história da caverna é interessante, porque o Vassegre pauta para a gente, porque enquanto a gente tem uma lógica greco-romana, iluminista, platônica, de sair da caverna, a gente tem uma lógica judaica de entrar na caverna, uma lógica da escuridão. E, de novo, uma das coisas que aparece no final do texto hoje é justamente essa coisa da escuridão. A gente vai, quando a gente lê, eu já estou chamando a atenção de vocês, tá? Para isso, essa falta de luz que é importante, enquanto o Platão é essa transparência, essa iluminação, essa busca. E eu acho que tem duas lógicas aqui que são interessantes de se pensar. De novo, um dos exemplos que eu citei e que eu acho que é importante que o Boyarin cita para provar esse ponto é, mais uma vez, o exemplo de como a rebeldia sempre foi parte da questão judaica, o exemplo do Purim, da Megilat Esther, do livro de Esther, que é parte da questão judaica, que a gente pode pensar que existe uma interpretação que explica que o personagem principal desse texto não se curvou ao vizir, porque e a explicação que o texto dá é porque ele se identificava como judeu, como parte da Yadut. E uma explicação moderna vem explicar que, na verdade, não é Yadut, ele poderia se curvar como um sinal de respeito quando ele estivesse perto. A deificação, a proibição da idolatria só existe à distância, quando a pessoa não está perto de você. E o Boyarin explica para a gente que não é. Isso é uma injeção no texto, isso não existe no original. O texto, na verdade, a proibição da idolatria permeia a política também. E, de novo, uma das coisas que a gente vai falar, tudo isso é uma introdução, uma recapitulação que já introduz o texto que a gente vai ler, eu espero que quem tenha lido o texto esteja percebendo as referências que eu estou fazendo aqui, mas que o judaísmo das pessoas proíbe a idolatria, a proibição da idolatria, que interpretar aqui proíbe mostrar, de novo, de uma forma exagerada, idolatrar o poder, ou até mesmo respeitar o vizir, o poder, a autoridade nesse sentido também. E aí, de novo, algo que a gente não vai falar tanto hoje de leis trabalhistas, mas eu já faço essa introdução a esse capítulo final de Levinas de uma maneira mais sucinta. Acho que isso também, obviamente, é conectado com questões trabalhistas, como a gente vai ver na próxima semana com o Judaísmo e Revolução, que começa com essa questão dos direitos, o que a gente deve a um trabalhador, o que é permitido num contrato, num acordo, o que tem que ser acordado. E aí, o exemplo que, de novo, se eu volto para a introdução, é justamente a questão que o Isaac Deutscher, que é uma figura que a gente falou aqui, quando a gente falou do paraíso dos tolos, ele faz a figura, quando ele remete a figuras iconoclastas no judaísmo, como Trotsky, Rosa Luxemburgo, Hannah Arendt, Freud, Marx, ele chama eles de judeus não judaicos, judeus, eu esqueci como é que foi traduzido, non-Jewish Jews. Ele morou na Inglaterra, e que o texto dele está traduzido para português, eu não esqueci, me fugiu como foi traduzido o termo agora, mas para quem quiser, eu sei que existe, e que ele fala justamente de uma figura, ele compara essas figuras a outra figura do Talmud, que a gente não fala tanto, que é a figura do Aher, o estranho. O Aher é o estranho. E que ele conta a história em que, basicamente, o que é ser não judeu, não judaico. Basicamente, esse Aher era o mestre de um dos grandes sábios do Talmud, e eles no Shabat estavam andando juntos, e até que uma hora existe um limite, porque uma das proibições do Shabat é viajar, e eles estavam se aproximando do limite, da fronteira, da onde
era considerado viagem ou não, e o sábio, o aluno, fica, e o aher passa, ele continua, ele viaja no Shabat, ele quebra o Shabat, para quem não sabe, uma das maiores proibições no judaísmo, quebrar o Shabat, e o Deutscher prova exatamente isso, que existe um princípio judaico na não manutenção da obrigação religiosa, estritamente. Mas, de novo, se a gente segue essa lógica que eu estou tentando propor aqui, de que não, essas obrigações religiosas não são estritamente religiosas, mas são religiosas também, mas são políticas, econômicas também, como a gente vai falar no direito trabalhista, na semana que vem. A questão do Shabat, o que é o Shabat? É o dia do descanso, para quem não sabe, isso é um ganho depois de muita luta, não é que sempre existiu o dia do descanso, mas esse direito do descanso, esse direito de regular o trabalho, de existir questões éticas, questões conflituais, né, nessa esfera, que podem ser pensadas no Shabat, o direito ao não trabalho, à não produtividade. E essas são as grandes questões que aparecem. Para quem não sabe, por exemplo, isso não é uma invenção minha, ou pessoas como o Isaac Deutscher, mas também o George Agamben, um dos principais teóricos que pensa essa lógica hoje em dia, cita o Shabat como uma questão, quando ele fala da inoperatividade. Então, no texto dele, A Comunidade que Vem, um dos principais conceitos ali é a noção de inoperatividade, como a gente pensa essa lógica de ser inoperativo. Ele cita o Shabat, então só deixar parado. E aí eu digo que não é à toa, porque, de novo, o aher, o Deutscher não sabe disso, não menciona isso no texto dele, mas se eu posso construir, eu acho que não é à toa, porque o Deutscher tem uma criação racídica, ele cresceu na Yeshiva, nesses centros de estudos judaicos. Uma das principais textos que o aher aparece é o texto do Pardes. Mais uma vez, um texto que aparece naquele livro que a Cecília editou. Tem um texto dedicado a esse conto do Pardes, muito para quem se interessa. Eu não concordo muito com o argumento ali. Eles dizem que o argumento é que esse texto talmúdico tem uma raiz grega, talvez possivelmente helenista, que contradiz um pouco do que mas, bom, tá lá para quem se interessa. É um texto interessante de se ler, no mínimo, por mais que eu não concorde 100% com o argumento ali. Mas mesmo assim, então, esse texto do Pardes, o que ele conta? Que 4 sábios do judaísmo subiram ao Pardes, ao jardim do conhecimento, a esfera absoluta, e só 2 deles sobreviveram. Um ficou louco, um abandonou. Um morreu, um ficou louco, um se tornou herege, o aher, aquele que o herege, e o outro é o Rabi Akiva. Só 4 deles sobreviveram, mas exatamente essa posição, essa heresia dele não surgiu de nenhum argumento racional, surgiu justamente de um confronto com a verdade do judaísmo, com a entrada dele no Pardes, no reino absoluto. Então, se a gente pensa essa quebra dele do Shabat, é possível pensar que essa heresia dele de certa maneira, uma heresia que combate o judaísmo, que combate essa questão judaica, onde o Shabat tem limite, onde existe uma esfera onde o judaísmo para, e uma esfera pública, uma esfera do privado, e uma esfera política, e o herege, o aher, não reconhece essa divisão. Ele leva o Shabat para além dos limites do privado, ele leva o Shabat para todo lugar. Eu acho que essa é uma das coisas que a gente vai falar com mais profundidade na semana que vem, mas que é importante lembrar, justamente porque, como eu disse antes, não é uma invenção que eu estou pensando aqui, tem a ver com essa questão do pensamento decolonial, de como a gente pensa a lógica essa subjetividade, ao mesmo tempo como algo que não existe puramente, que não existe fora da bagunça, da violência que é pautada, ao mesmo tempo ela não é unicamente fruto dessa, não é só o negativo. Então, de novo, existe algo que positivo, algo que responde, mas que não é meramente o não, é uma outra forma de negar, essa desobediência epistêmica que eu estou querendo falar aqui, que eu acho que aparece na teoria decolonial, de certa maneira,
e que, de novo, não é desconectado, como eu tentei mostrar, eu estou tentando mostrar, de um judaísmo, mas que a própria teoria decolonial reconhece também. Quando a gente pensa, tipo, uma das frases que o Henrique do Céu fala é exatamente da onde, por que categorias a gente deve pensar a desobediência epistêmica, aí o que ele fala é, pois enquanto essas categorias imperiais gregas, desenvolvidas e elaboradas pelos conquistadores, antecipam a possibilidade de emancipação dos escravos, o hebraico bíblico, um vocabulário desenvolvido pelos vencidos, possibilita a possibilidade da revolução dos pobres. Para filosofar a partir da América Latina, continente de povos colonizados, humilhados e dependentes, era preciso partir das categorias elaboradas pelos derrotados, historicamente representados simbolicamente por Jerusalém. E a gente vai falar justamente hoje de conquistados e conquistadores, que língua a gente fala. E é justamente essa questão que a gente fala, com que língua a gente fala. E se eu, de novo, falo, repauto essa questão decolonial com a frase do Glissant, o Glissant, o Eduardo Glissant, um dos principais pensadores dessa lógica, fala justamente isso, que as opacidades devem ser preservadas, deve-se criar um apetite pela obscuridade oportuna na tradução, e saberes veiculares falsamente convenientes devem ser implacavelmente refutados. Então, a gente tem que buscar essa escuridão, essa caverna, essa opacidade, não simplesmente essa clareza iluminista, essa coisa óbvia que existe de certa maneira. Como eu disse isso, esse movimento se solidifica na leitura de Levinas que eu vou tentando falar. Eu acho que ele culmina, espero, no texto que a gente vai ler na semana que vem, chamado Judaísmo e Revolução, onde ele fala justamente dessa relação entre judaísmo e lógica greco-romana, e a leitura que eu vou oferecer é justamente a leitura que o Ivan Segre faz, mas como o Rômulo citou semana passada, não é uma leitura exclusiva do texto que a gente faz, mas onde vai aparecer essa ideia de que a ruptura subjetiva com o Estado é o cerne do judaísmo, como o Ivan Segre coloca. E nesse sentido, por mais que eu vou falar na semana que vem, e hoje, em certa maneira, que o Levinas, ele mesmo apresenta uma certa suspeita com políticas revolucionárias, por mais que ele mesmo responda a pergunta dele se o judaísmo é compatível com uma revolução ou com uma política greco-romana, dizendo que não, insinuando, ele nunca diz absolutamente que não, mas ele insinua, e eu reconheço isso, que não, que o judaísmo não tem compatibilidade com isso, que ele prefere não adentrar essa política. Eu acho que esse não dele pode ser desdobrado em um sim mais interessante, tá? Não um sim absoluto, mas um sim que foge justamente dessa lógica do sim e do não e apresenta uma terceira via, o que eu vou tentar mostrar e construir aqui, uma via de desobediência, uma via que não é não é não entender, não é ouvir o você entender o rancieriano e responder com um não é responder com um sim absoluto, é entender que o que você precisa entender e propositalmente desentender, se é possível, se é isso que a gente vai ver acontecer hoje no texto. Por que ele fica... Ótimo. Tá. Deixa eu... Se eu tivesse descentralizar... Não, bom. Se todo mundo consegue ler, tá tudo bem. Bom, antes de mais nada, eu vou explicar, para fazer uma pequena introdução, o que é o Talmud. Basicamente, o Talmud é o principal texto no judaísmo. Eu acho que não é... por mais que a Torá, a Bíblia, seja um texto fundamental, existe uma piada que existe dois alunos jovens, de estudantes de judaísmo jovem, estavam lendo a Torá e dizem: nossa, que interessante, esse livro cita bastante o Talmud, sendo que a Torá vem antes do Talmud. É a piada que as pessoas fazem, que se lê tanto o Talmud que se esquece que a Torá é o texto original e que é o Talmud que cita. Mas é o texto principal. Basicamente, do que ele consiste
simples, é um livro, volumes massivos. Eu acho que se você ler, se você ler uma página por dia, e existe uma tradição de se ler uma página por dia do Talmud, demora uns 6 anos para você terminar todos os volumes do Talmud. O que é? São basicamente discussões rabínicas, pessoas, judeus, rabinos, mestres da Torá, que discutem e tentam solucionar problemas. Em alguns casos eles solucionam, em outros casos eles não solucionam, em alguns casos parece que as conversas que são compiladas ali são arbitrárias e não fazem sentido nenhum, por que essas coisas estão juntas. Outros casos não, muitas vezes se tenta explicar por que essas coisas estão juntas, mas basicamente é difícil muitas vezes saber de onde vem. E como você, para quem leu, viu, muitas vezes eles citam passagens importantes do judaísmo sem citar. Eles assumem, de certa maneira, que os textos originais são de certa maneira, dados e que não são necessários serem citados. Eu tentei tornar uma página só, mas não consegui. Acho que agora eu consigo. Sim. Ficou melhor assim? Não. Bom, a gente vai indo. E que eles assumem que a Torá, o Taná, os livros básicos são dados e que não precisam ser citados, por mais que aqui na tradução eles tenham as citações importantes, ok? O que a gente vê aqui, esse texto é mais fácil que o outro, por isso que a gente começa dele. É um texto que existe uma história contínua. Então, no outro, a gente tem basicamente a compilação de 3, 4 eventos. Nesse, a gente tem 2, só existe uma grande quebra no texto, o final, onde parece que existe uma intervenção que parece vir do nada. A gente vai tentar dar uma lógica. O que eu quero fazer com vocês agora, eu vou ler o texto, porque eu acho que é fundamental a gente ter, e a gente vai eu vou começar a tentar desconstruir, explicar por que ele é relevante, ok? Então, nessa passagem, a gente tem o Alexandre. É importante saber, até onde eu sei, isso nunca aconteceu. Isso é um evento fictício. Esse encontro não é literalmente um encontro que se deu, pelo menos a gente, é relevante o elemento histórico daqui, ok? Vamos ver se funciona. Para além do estado. Ok. O Alexandre da Macedônia fez 10 perguntas aos anciões do Negev. Perguntou-lhes se é maior a distância do céu à terra do que do leste ao oeste. Eles responderam: de leste para o oeste é maior. Saibas que quando o sol está a leste, todo mundo ao oeste pode fixar-lhe o olhar, e quando está a oeste, todo mundo ao leste pode ainda fixar-lhe o olhar, enquanto no sol do meio, ninguém pode fixar o olhar. Então, qual é a lógica? A distância é maior, porque se o sol, que é forte, tá mais, se a gente consegue ver o sol quando ele está a leste, ele está mais longe do que quando ele está aqui, então a distância aqui é menor do que a distância ali, ok? Os sábios, entretanto, pensaram que as duas distâncias são iguais, porque está dito: os céus são tão elevados sobre a terra quanto sua bondade é grande para aqueles que o temem. Tanto o Oriente está afastado do Ocidente, quanto ele afasta de nós as transgressões. Na tradução. Por que ninguém pode fixar-lhe o olhar sobre o sol quando ele está no meio do firmamento? Porque absolutamente nada obstruirá sua visão. Segunda pergunta: o que foi criado primeiro, os céus ou a terra? Resposta: os céus, porque está dito: no começo Deus criou o céu e a terra. Céu vem primeiro, terra depois. Perguntou-lhe ele o que foi criado primeiro, a luz ou as trevas. Respondeu-lhe: essa questão ainda não está decidida. Por que não responderam eles que as trevas foram criadas primeiro? Os anciões pensaram que Alexandre tivesse ido lá para lhes fazer perguntas sobre aquilo que há embaixo, aquilo que está atrás, aquilo que está adiante e aquilo que está adiante. Mas, nesse caso, eles não teriam respondido a pergunta dos céus.
No início, acreditaram que ele se limitaria a essas perguntas e não faria outras da mesma ordem. Quando ele fez a pergunta sobre a luz e a escuridão, decidiram não mais responder, com medo de que ele acabasse por lhes perguntar sobre o que há acima e o que está debaixo, o que está dentro e o que está fora. Okay? Perguntaram a ele qual a definição do sábio. Responderam-lhe: o sábio é aquele que prevê o que acontece. Disse-lhe eles: quem vos chamais de forte? Disseram-lhe: aquele que domina sua tendência má. Disse-lhes ele: quem vos chamaria de rico? Responderam-lhe: aquele que se contenta com a parte que lhe cabe. Perguntar-lhe... Ok, essas 4 perguntas aparecem num outro texto do fundamental do Tanakh, da compilação Torá, Profetas e Escritos, num texto chamado Pirkei Avot, a ética dos pais. Então, são as mesmas questões que aparecem. A primeira resposta é diferente, a gente vai falar dela mais para frente, mas no Pirkei Avot a resposta é diferente. Não interessa para a gente o que está lá, interessa a gente porque que eles responderam isso aqui, ok? O que se deve fazer para viver? Deixar-se morrer. O que se deve fazer para morrer? Deixar-se viver. Perguntou-lhes eles: o que se deve fazer para se tornar popular? E aqui, por popular, quer dizer amado ao povo, um bom líder, ok? Odiar o poder e a autoridade. Tem uma resposta melhor do que a vossa. É preciso amar o poder e a autoridade e aproveitar-se disso para conceder benefício às pessoas. É melhor morar no mar ou na terra? Na terra, porque todos aqueles que se aventuram ao mar só reencontram a tranquilidade quando desembarcam em terra firme. Qual de vós é o mais sábio? Somos todos iguais, pois todos respondemos às tuas perguntas como um único homem. Por que vós opondes a nós? A nós, e aí a questão que aparece aqui, a nós é nós os conquistadores, nós os dominadores, nós que somos a maioria, que somos a hegemonia, ok? Respondemos-lhe simplesmente: Satã é vencedor, ele é sempre vencedor. Posso fazer executar-vos por um decreto real? O poder está nas mãos do rei, mas fica mal para um rei mentir. Logo ele os revestiu de púrpura. Para quem não sabe, púrpura era a cor do império, na antiguidade, a cor, por isso que se você olhar durante a época medieval, os reis sempre vestiram púrpura, e prendeu-lhes no pescoço ornamentos de ouro. Alessandro, ou seja, ele glorifica os sábios de certa maneira. Ele estica a hegemonia, ok? Ele inclui eles. Alexandre anunciou aos sábios que pretendia ir à África. Não poderás, porque as montanhas das trevas te impedirão, responderam-lhe. Isso não é suficiente para me fazer renunciar a ir? Por acaso é sobre a partida que vós peço opinião? Dizei-me antes como fazer para chegar lá. Ok? Vai entender isso? Toma 2 jumentos líbios, jumentos da Líbia, não interessa por que é da Líbia, que podem andar na escuridão, e rolos de corda, que fixarás à beira da estrada, isso te ajudará para o caminho de volta. Ele seguiu os conselhos e partiu. Chegou a uma cidade em que só moravam mulheres. Olha só, existem mulheres no mundo também. Quis iniciar um combate contra elas, mas elas lhe disseram: se tu nos massacrareis, as pessoas dirão que massacraste as mulheres. Se nós é que te matamos, dir-se-á que um rei foi morto por mulheres. Disse-lhes então: tragam-me pão. Elas lhe trouxeram um pão de ouro sobre uma mesa de ouro. Comem os seres humanos pão de ouro? Espantou-se ele. Se queres pão comum, não existe dele em sua região, por que vieste até aqui? Procurá-lo. Partindo, ele escreveu sobre a porta da cidade: eu, Alexandre de Macedônia. Lembrando que Alexandre de Macedônia, aluno de Aristóteles, então, de novo, um representante digno dessa conexão entre filosofia e política, entre teoria e poder, entre conhecimento e poder. Eu, Alexandre da Macedônia, era um louco antes de ter vindo a essas terras de mulheres na África e de ter recebido seus conselhos. No caminho de volta, sentou-se à beira de uma fonte e comeu pão.
tinha com ele peixe salgado. Como o lavassem, exalou um odor agradável. É a prova de que essa fonte vem do jardim do Éden, do Pardes. Disse ele a si próprio. Segundo alguns, ele subiu ao longo da fonte até a entrada do jardim do Éden. Chegou e disse: abre-me a porta. Responderam-lhe: é a porta do Eterno e os justos passarão por elas. Eu sou rei, eu sou um homem importante, dai-me alguma coisa, disse Alessandro. Deram-lhe um globo ocular. Ele comparou o peso com toda a sua prata e todo o seu ouro, mas o conjunto não pesava tanto quanto o globo ocular. Que é isso? Perguntou Alexandre aos rabinos, os sábios. É o olho de um ser humano que nunca se saciou. Como sabeis que é assim? Recobre-o com um pouco de poeira e ele se tornará leve, pois está dito, a mansão dos mortos e o abismo são insaciáveis, os olhos do homem também. Rabi ria, e aí essa é a primeira quebra que a gente tem no texto. Quem quer que estude a Torá à noite está face a face com a Shecheina. Shecheina é a presença divina na Terra, por sinal, no feminino, então a gente não vai falar disso, mas é bastante interessante. Se pensar, a Shecheina então, quem estuda a Torá de noite está face a face com Deus, em outras palavras, pois está dito, tenho constantemente o Eterno sobre meus olhos, e também levanta-te, grita no início das vigílias da noite, etc., na presença do Senhor. O Rabi Elazar, em nome do Rabi Hanina, os discípulos dos sábios fazem crescer a paz no mundo, assim está dito, todos os filhos serão discípulos do Eterno, e grande será a paz de teus filhos. De novo, isso é um trecho da passagem, para quem quiser, se vocês quiserem, não existe, eu acho que essa é a melhor tradução do português, mas para quem lê inglês, tem um site chamado Sefaria, que tem tudo isso em inglês, numa boa tradução, e aí vocês podem ver o trecho completo. Tem aqui o tratado Tamid 31b a 32b, é a seção que o Levinas está lendo, mas que é importante de ter. Só eu esqueci de dizer, isso é uma palestra que foi pronunciada em 88, então é um texto bastante tardio dele, pós o Outramente que o Outro. A gente vai ler um texto do Judaísmo e Revolução, que é de 20 anos, mais ou menos, antes de 69, por mais que, de novo, seja mais ambíguo a questão política ali do que aqui, eu acho que já tem questões fundamentais ali, mas é um texto que eu acho que já aparece como questões fundamentais. Ok? Antes de eu começar a analisar, a desconstruir o texto, existe alguma pergunta urgente, algo de compreensão do texto? Não é uma questão que vocês querem botar em questão conteúdo, mas alguma palavra que eu não expliquei, de novo, que eu passei como óbvio, mas que vocês não entenderam, algum conceito judaico é importante de ser entendido. Que muitas vezes... Porque para mim é óbvio, eu esqueço de... Às vezes eu tentei colocar tudo que eu achei que vocês não pudessem entender. Então, tá. A primeira coisa que eu acho que é interessante vamos pensar aqui. De entender é justamente como que o texto começa. Então, antes de falar exatamente do conteúdo, o que a gente tem aqui? A gente tem uma figura de poder, uma figura hegemônica, que conversa com rabinos, que conversa com os líderes da população local e tenta tenta compreender qual é a situação, o que está acontecendo ali que tem alguma relevância para mim, ok? Para quem se interessa por que esse texto é relevante, porque eu estou dizendo aqui, eu não vou
Eu acho que não vai dar tempo de fazer essa conexão com esse texto, então eu já vou deixar ele aqui antes que eu me esqueça. Mas, no pós-Revolução Francesa, o que aconteceu aqui, literalmente aconteceu. Napoleão escreveu uma carta para um comitê de rabinos que ele formou, o Sanedrin francês, onde ele pergunta justamente, ele faz 12 perguntas, se eu não me engano, sobre qual é a situação dos judeus nessa França pós-revolucionária. Ou seja, tudo que a gente está falando agora, como vocês, judeus, se definem em termos de francês. Vocês são franceses, vocês são judeus, o que vocês fazem, como vocês veem a gente. Basicamente, um colé geral que o Napoleão escreveu. O texto, acho que não... Existe uma tradução para português, eu não lembro agora onde, mas eu já vi esse texto em português, eu acho que era um texto que foi impresso e publicado, não era alguém que traduziu por conta própria. Nossa, agora eu não lembro onde ele foi traduzido, mas é fácil de achar na internet, e basicamente as perguntas que ele faz vocês serão leais à França? Vocês são franceses? Vocês vão lutar no exército? Vocês não vão lutar no exército? Vocês... Blá, blá, blá. Qual é a lógica aqui? E as respostas ali são muito diferentes das respostas que a gente vai ver aqui. De novo, se der tempo, eu vou fazer o paralelo com algumas das respostas que acontecem naquele texto, mas eu só deixo em pauta aqui, interessante para quem quiser fazer essa pergunta, que é justamente essa lógica do liberalismo. Sobre que condições existe uma inclusão e o que significa ser incluído, mesmo voluntariamente, de certa maneira. Ok. Então, vamos começar Vamos começar do começo. Vamos fazer a trajetória do texto. Eu pensei um pouco, porque originalmente eu tinha me planificado de fazer do inverso, porque eu acho que é uma questão interessante de... quando eu estava preparando a aula, eu falei, quer saber? Vai ser legal fazer de trás para frente o texto. Mas agora que eu li de novo, me deu 5 minutos e eu acho que na ordem normal vai ser mais legal. Então, porque, vamos começar. Então, que pergunta é essa? A primeira coisa que eu acho que pauta interessante aqui é por que essa pergunta é relevante. Por que saber as coordenadas do mundo é uma pergunta a ser feita. E eu acho que já aí a gente começa de um lugar interessante, porque o que a gente tem é uma pergunta muito estúpida para uma pessoa que é, teoricamente, o principal aluno do principal filósofo vivo. E qual que é mas, de novo, por que é uma pergunta estúpida? Porque não é uma coisa que se tem medida. E é justamente, para mim, nessa leitura que o Levinas faz, que por mais que ele não fale isso com todas as letras, o que acho que o que interessa nele no tratado é justamente esse lugar do poder, que questiona, mas questões que não têm nenhum sentido além do sentido de pautar, de criar um condicionamento, essa questão ranceriana de que vocês não têm que entender, na questão do conteúdo, mas do fato de que eu pergunto que vocês são obrigados a responder. Eu comando e vocês respondem. Ok? E por que isso é interessante? Porque já aí, a gente já vê na resposta que os rabinos dão, ok? Uma resistência, uma desobediência epistêmica. Porque, número 1, intuitivamente, a gente já vê que é uma resposta balela. Para qualquer pessoa que tem alguma lógica científica, qualquer que seja, a gente vê que, tipo, o Sol, porque o Sol que a gente consegue olhar o Sol quando ele está no horizonte, não quando ele ao meio-dia, não prova nada, não prova que a distância é menor de nenhuma maneira. Não é uma conclusão que faz sentido cientificamente em qualquer lógica. E acho que a resposta
que é exatamente essa, uma resposta que não faz sentido. E como é que a gente sabe que ela não faz sentido? Porque o próprio Talmud fala isso. Os sábios, entretanto, pensaram que as duas distâncias são iguais. Ok? Então, por que eles respondem com isso? E eu acho que é interessante de ver isso, que, eles respondem porque já estão desobedecendo o comando, eu comando vocês a me darem uma resposta. Eles não dão eles dão uma resposta que não é uma resposta, é uma resposta que não faz sentido nenhum, mas que é aceita. Tanto é que a gente só tem um momento, e a gente vai falar desse texto, onde o Alexandre responde. E por que ela aceita? E aí vem a crítica, justamente porque a lógica não está lá para fazer sentido. A lógica não é simplesmente a pergunta do Alexandre, o interesse do poder imperial não é literalmente saber, mas criar um conhecimento que calcula, que organiza, que mede. Então, o medir não é literalmente o saber, mas é um saber a fim de conquistar, é um saber a fim de ultrapassar as barreiras da realidade, de medir, né, para planejar, ou de forma bem específica, de criar um mapa militar. Todo mapa, de certa maneira, toda geografia, de certa maneira, tem esse propósito de mapear, de saber para conquistar. E aí, de novo, nessa dinâmica a gente tem igual, e o Talmud, por mais que não seja dito, explica para a gente isso justamente porque a lógica, a medição da verdade, a medição real do que está dizendo, não é uma medição de saber a metragem, mas é uma medição, é mensurável no sentido de ético, no sentido não epistemológico, mas no sentido de através da bondade, através de afastar o pecado. Então, enquanto o Alexandre quer medir por metragem, por uma lógica mensurável, os sábios do Negev, por mais que eles não falam, eles mensuram através de uma ética. Ok? E exatamente... mas por que o Sol... então, mesmo assim, por que o Sol, quando ele está no medido, não vem? Porque não tem nada obstruindo a nossa visão. E aí a gente, de novo, se a gente volta nessa questão da obscuridade, da transgressão, do opaco, como algo que é interessante, como a gente vai ver no final, a gente já vê que aqui existe uma lógica onde essa não obstrução, esse não... me fugiu o termo que o Glissant usa, mas que eu acabei de citar há pouco tempo atrás, não é algo desejável, ok? E aí, de novo, o que foi criado primeiro? O céu ou a terra. O céu, porque está dito no começo, Deus criou os céus e a terra. O Levinas explica para a gente, eu acho que é interessante de você pensar aqui, é justamente que existem duas leituras do que foi feito aqui, se ele criou o céu ou a terra primeiro. Existe no próprio Talmud existem disputas, eu acho que ele usa essa questão para falar dessa disputa interessante, que a escola do Shammai, né, existem um dos principais, a primeira geração de talmudistas, tem duas escolas principais que disputam, a escola do Hillel, a escola do Shammai. A escola do Shammai fala que o céu veio primeiro da terra, a escola do Hillel fala que a terra veio primeiro que o céu, blá, 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 e obviamente, segundo o Talmud, a definição é que as duas escolas são a palavra de Deus viva, são a própria... Quando eles falam a palavra de Deus, fala por eles, e essa disputa, número 1, serve para o Levinas estabelecer exatamente que o Talmud não é conclusório, ele não busca uma resposta, mas mais importante o que ele mostra é que a resposta aqui que eles estão dando é uma resposta espiritualista, uma resposta que prioriza o céu, a esfera das ideias, do que a esfera terrestre. Ironicamente, o que a gente tem aqui, o poder imperial não materialista, um poder idealista, um poder platônico do mundo das ideias absolutos, enquanto um poder terrestre permeado pela religião. A gente tem uma mudança de tom aqui, a gente tem os rabinos, segundo Levinas, e eu concordo com ele nessa situação,
respondendo o que o Alexandre quer ouvir. Então, por um lado, a gente tem esse desafio, mas é um desafio que não é direto, é um desafio que rodeia, que tenta pegar o poder despercebido e não confrontar ele diretamente. Desobedecer, mas não confrontar. Eu acho que essa é a questão. De novo, o que foi criado primeiro, a luz ou as trevas? E é justamente nessa transição que é importante de mostrar que esse medo não é à toa, essa questão ainda não está decidida, e realmente não está decidida. O Levinas, na explicação dele, fala de uma questão cabalística aqui, é uma questão de por que veio a luz e as trevas, a relação entre luz e trevas. De novo, a luz só existe em relação às trevas, não existe trevas sem luz, não existe luz sem trevas, blá, 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 blá. A gente não vai entrar nessa discussão, para quem se interessa aqui, mas o que é interessante para mim aqui de ser pautado é justamente que, se a gente tem um começo, um desafio, com uma questão que eles respondem, eles dão uma resposta ridícula para uma pergunta ridícula do poder, eles desafiam o poder. A gente tem uma solução de agrado, e de repente eles são surpreendidos pelo poder, por uma questão que eles não esperavam, a gente tem uma legitimação dessa violência. Então, não é que existe eles estão em pé de igualdade, eles podem zombar do Alexandre quanto eles quiserem, eles foram pegos desapercebidos. Era uma resposta que eles não estavam, algo que eles não queriam responder, eles fogem, eles dão uma resposta legítima, mas que o Talmud explica para a gente, não era uma situação que eles queriam estar, ok? E aí, a gente tem, eu acho que esse é de novo, obviamente que existem outras divisões do texto, mas essas 3 perguntas primeiras são questões mais metafísicas, como a gente pode ver, menos éticas, mas que eu acho que pautam a questão do que eu estava falando agora. Pautam essa relação de uma lógica, de novo, imperial, colonial, como você quiser, os conceitos que a gente está usando aqui, e o quanto ele opera por essas questões metafísicas. Okay? E aí a gente passa para a sessão do Pirkei Avot, as 4 perguntas da ética dos pais. Então, o que define o sábio? Aquele que prevê o que acontece. O que é o mais forte? Aquele que domina a sua tendência má. O que é o rico? Aquele que se satisfaz com o que cabe. Desculpa, eu falei 4. As 3 questões do Pirkei Avot, que são importantes, e a primeira delas não aparece. Ok? E eu acho que exatamente o que a gente tem aqui é, de certa maneira, uma lógica, uma proposta de uma ética alternativa. E por que é importante a gente falar dessa primeira questão? Por mais que a gente não vai falar do que está... No Pirkei Avot, o sábio é definido aquele que sempre encontra algo a aprender ou a ensinar em qualquer indivíduo. Então, quem é o sábio? Aquele que encontra, não esqueci a formulação exata, aquele que em qualquer pessoa encontra algo a ser aprendido ou ensinado. Essa é a formulação. Mas, de novo, dá para, a gente não vai, a questão aqui não é tanto textual, então dá para ter uma conexão aí, mas a gente não vai falar disso. O que eu interessa aqui é sábio aquele que prevê o que acontece. Por que é importante isso? Porque existem 2 jeitos de prever o que acontece. Existe, de novo, a lógica do prever o que acontece no sentido calculista, no sentido racional, no sentido imperial, do controle, mas o prever o que acontece, na lógica que o Levinas está sendo aqui, eu acho que é nessa leitura que a gente quer, que eu acho que é interessante se fazer, é que existe uma abertura ao que acontece. O prever não é tanto uma relação visionária com o futuro, eu sei o que vai acontecer, mas que eu tenho uma abertura ao presente que me torna preparado para o futuro. Então, quem é o sábio? Não aquele que conquista o futuro, mas aquele que, de certa maneira, se abre para o futuro, aquele que permite que o futuro seja o futuro, ao invés de uma repetição do mesmo. Então, se existe de novo, uma lógica... existe uma discussão do que significaria, de como a gente lê o eterno retorno nietzschiano, mas se existe uma grande discussão numa lógica atual de qual é o problema
do que a gente vive hoje em dia, essa falta de alternativa, essa impossibilidade de um evento político, desse fim da história do Fukuyama, de novo, mais ou menos da mesma época, que é justamente esse prever o futuro, anunciar o fim da história, o que o Levinas está oferecendo aqui, de novo, isso é a minha leitura, expandindo no que o Levinas está dizendo aqui, é que o sábio é aquele que não aceita o fim da história, aquele que prevê o que acontece no sentido de que ele é aberto para que algo possa acontecer. E aí é justamente, de novo, a resistência a essa lógica imperial, que se segue quem é o forte não é aquele que conquista o outro, mas aquele que tem controle, que se limita. Quem é o rico? Aquele que não que se contenta com o que cabe, aquele que não quer mais do que pode. Existe de novo, esse desafio de uma ética, aquela coisa, e exatamente o que a gente falou antes, até esse momento ele não é explícito, e a gente vai ver justamente a hora que a coisa explode, mas a gente tem uma construção de pequenos desafios, de pequenas resistências, de pequenas desobediências epistêmicas, onde a resposta é, ao mesmo tempo, algo que é compreensível, mas algo que foge à compreensão, foge à lógica que está sendo proposta pelo Alexandre. E daí vem exatamente essa questão, de novo, uma outra ética, se essas três perguntas culminam em uma outra ética, uma outra forma de viver, o que se deve fazer para viver, deixar-se morrer, o que se deve fazer para morrer, deixar-se viver. As duas próximas questões, o diálogo vai justamente para essa questão de o que se deve, como se deve viver de uma maneira em que a vida não tem prioridade de qualquer custo, a preservação, de novo, não é que você tem que, não suicídio, mas que a preservação do eu não tem prioridade sobre qualquer lógica, e o que se deve fazer para desse eu absoluto, não tem que dizer, e o que se deve fazer para deixar morrer, saber se viver, ao mesmo tempo que existe um valor da vida. Então, não é, de novo, uma lógica do viver que é absoluto e que conquista, sobrepõe, que é prioritário sobre qualquer outra lógica, ao mesmo tempo que não é que não é uma lógica sacrificial, onde a vida não tem valor, você tem que saber viver. Então, se por um lado existe as duas lógicas imperiais, a lógica absolutamente hedonista, onde o eu tem prioridade sobre qualquer outro e pode conquistar qualquer outro, o que o Rabino responde é que se deve saber morrer, se deve ter essa humildade e saber os limites, e se a lógica é inversa, se o lado imperial do tipo a vida não tem valor, a morte do outro, o que se deve fazer deve fazer para morrer, a resposta é que, nesse caso, a vida tem um valor a mais, ok? E aí, para mim, a gente chega no que é o grande momento do texto, e eu acho que não é surpreendente, dado o tema que a gente está falando aqui, que é justamente o que se deve fazer para se popular, odiar o poder e a autoridade. Ok? E segundo ele, tem uma resposta melhor do que a vossa, é preciso amar todo o poder. E aí, justamente, é a primeira vez que a gente tem um diálogo real. E o que está sendo dito aqui, de certa maneira, e aí eu vou dar as duas leituras. A primeira leitura levinasiana é justamente essa de que não existe um valor intrínseco à política. A política, ela tem um valor, ela é permeada por uma tirania, mas que existe uma ética superior a qual se deve responder à política, e nesse sentido existe uma resistência judaica ao imperial, mas essa resistência ela nunca converte, ela nunca quebra com o poder imperial. Essa é a leitura que o Levinas faz desse trecho. Que por mais que a resposta do Alexandre tenha uma fé, a resposta do Alexandre, esse diálogo
faz sentido e não é à toa que é a primeira vez que a gente tem uma resposta. Porque esse diálogo, esse impasse, para o Levinas é um impasse real, é um impasse que existe no texto em si, mas eu acho que não é um impasse que segura também. Então, nessa leitura do risco da política, eu recomendo justamente a leitura, que vem uma leitura mais conservadora do Levinas, que é a leitura que eu sugeri na aula anterior, do Finkenkraut. Então, para quem não conhece, existe na França uma coleção, chama Cadernos e Elné, Cahiers Elné, onde eles pegam um filósofo, eles compilam alguns textos dos filósofos específicos, do próprio filósofo, textos mais marginais, e leituras desse filósofo de diversos filósofos famosos. Então, o Caderno Elné do Levinas, acho que ele começou a ser organizado pelo Miguel Abençour, que é o texto que eu mandei vocês lerem, mas que o Miguel Abençour não terminou o projeto, acho que ele foi terminado pela Catherine Chatalet, se eu não me engano. Mas o Miguel Abençour tem um texto lá também, não é o texto que eu pedi para vocês lerem, mas nesse compilado tem um texto do Alan Finkielkraut, que é o amigo do Bernard-Henri Lévy, um pouquinho mais sério, quando o Rômulo me perguntou semana passada o que eu achava do Bernard-Henri Lévy, eu não gosto da leitura levinasiana, mas do Alan Finkielkraut, por mais que ele seja, de certa maneira, politicamente atualmente, ele já teve tempos melhores nos anos 80, mas atualmente ele se tornou uma figura muito ruim. Nessa época, pelo menos, ele tinha algum valor e acho que vou dizer assim, para vocês não me chamarem de radical demais, eu vou dizer que ele merece ser lido. E o texto dele, nessa compilação, chama exatamente O Risco da Política. E é exatamente isso, qual o argumento dele nessa leitura levinasiana. Não é que a política é um não é uma negação, o judaísmo é privado, o judaísmo não tem lugar, o Levinas jamais disse isso, mas o que o Levinas está dizendo é que existe um risco que a gente tem cautela. A política não tem uma incompatibilidade com o judaísmo, porque o judaísmo justamente é uma postura ética, e a política é sempre uma questão universalista, uma questão de justiça e não de ética. Essa relação entre ética e política é uma relação tensa em Levinas, e segundo o Finkenkraut, a gente tem que preservar tem que ser atento a esse risco. De novo, eu tenho marcado aqui no texto, nossa, aqui, espera. Então, se vocês forem no texto na página... Nossa, esse scan é realmente horrível. Na página 65, é justamente isso que o Levinas está dizendo para ele. A gente quer um recurso que não é algo que é sempre aberto a melhorar, e que essa ideia do ódio é uma questão, de novo, que tem que ser pautada, segundo Levinas, a palavra ódio é uma palavra forte demais, mas que não é, de novo, como ele diz abertamente, o que se propõe não é um estado equivalente à anarquia, não é um ódio absoluto. E é por que essa única parte, de novo, é a parte importante, mas por que é importante? Porque o texto, a leitura que eu vou oferecer, justamente responde a isso. O texto do Miguel Abençour chama atenção justamente para essa anarquia levinasiana. Então, é bem importante para mim estabelecer que o Levinas claramente diz que o Estado não equivale a uma anarquia, mas eu ainda assim acho que existe uma anarquia, e não no sentido, acho que o Levinas entendia como uma anarquia no sentido, talvez, simplista do termo, no sentido de caos, no sentido de uma refusa, de uma negação de governo. E nisso eu acho que ele tem razão, que não é, o judaísmo não, o Talmud não pede, a leitura dele não pede uma recusa absoluta do poder, mas o que sim se pede é uma anarquia no sentido que o Miguel Abençour oferece, e essa leitura que eu vou priorizar aqui, de uma falta de hierarquia, de uma falta de princípio
de uma política, de uma falta de algo que governa, de uma não governabilidade, de novo, o não governável não quer dizer que é caos. De certa maneira, se a gente pensar o que quer dizer uma anarquia de uma forma diferenciada, é justamente a falta de qualquer princípio, sendo que o caos a gente pode ser considerado, de certa maneira, é isso que o Miguel Abençour fala, é um princípio também. O Miguel Abençour, no texto, para quem leu, faz um paralelo com outro autor, que eu acho que é o Rainer Schulman, faz uma leitura de Heidegger, um livro chamado O Princípio de Anarquia, e a grande crítica do Abençour ali é que ainda existe um princípio de caos que não satisfaz a lógica levinasiana de resistência. O Levinas tem um outro tipo de anarquia. Na minha opinião, ele faz uma leitura ruim do Rainer Schulman. Acho que o Rainer Schulman é mais complexo que isso, mas eu não estou aqui para defender o Rainer Schulman, mas só para chamar a atenção. Mas aqui, o que o Abençour fala é justamente que essa lógica não... o que o Abençour fala é que essa lógica anarquista que a gente encontra na Levinas é justamente essa falta de princípio, essa coisa metafísica que eu falei no começo, essa ideia de uma ética que não é mensurável, de uma ética que, de novo, uma ética que mensura justamente pela bondade, pela falta de pecado, e não pela essa lógica de um princípio de conquista, de mensurar, de medir no sentido clássico da palavra e ter um ponto central da onde a gente consegue se posicionar. Nesse sentido, que existe um anarquismo em Levinas e que se desenvolve num anarquismo político, segundo Miguel Abençour, um anarquismo que desafia e que não aceita nenhum poder. Então, a pergunta aqui é o que significa esse não aceitar, porque tanto Finkelkraut como Levinas aqui dizem a gente não aceita porque é sempre um processo de evolução e uma dialética de negociação. A gente aceita que o poder pode ser beneficiado que exatamente que essa negociação pode ser aceitável aqui em busca de um Estado melhor. Mas, mesmo assim, se eu posso defender a lógica anterior no próprio texto levinasiano, é justamente nessa palavra. O Levinas tenta aliviar o texto talmúdico. O texto talmúdico diz claramente ódio. O poder só merece ódio, ele não merece aceitação, ódio não, é uma palavra que, vamos dizer assim, que eu acho que é difícil de fugir dessa palavra, essa ideia de que não existe uma liberdade, e eu acho que esse realismo com conquistador não é algo que situa aqui, ele é chamado de satânico. Eu acho que o Levinas tenta ser mais conservador do que o texto se pede, e acho que ele mesmo meio apresenta aqui, porque, de novo, o texto termina justamente o que implica, de novo, o que implica essa leitura mais conservadora, de que existe uma política da representatividade, existe uma possibilidade de uma política onde o poder pode falar em nome dos desfavorecidos, dos oprimidos. Então, o que o Alexandre está falando é que a gente não tem que odiar, a gente tem que odiar o poder tirânico, mas que o poder não é sempre tirânico, que o poder pode servir, a organização, a ordem, o governo que eu trago, o meu império traz benefícios e fala em nome do povo. E o Levinas, por mais que diga o judaísmo não gosta disso, eu entendo essa negociação, a gente não pode aceitar, como ele termina antes de essa parte, para mim, mostra, de certa maneira, a insatisfação dele com a própria leitura dele. Então, quando ele diz, esses amigos filântropos atentos às misérias populares saberiam determinar uma política de progresso social. Esse Estado capaz de efeitos e benefícios se construiria assim, sobre um fundo desprovido de generosidade.
eu acho que o que ele está dizendo para a gente aqui é a gente não pode depender de filantropia. O Estado não. O que o Alexandre está oferecendo para a gente é essa oferta de que líderes, ministros, ministros filântropos vão falar em nome do povo e dos desprovidos. Não é algo que o judaísmo aceita e que os anciões do Negev, como ele diz, confessam detestar e que a gente deve detestar, não deve aceitar. Eu acho que, de novo, o Levinas tenta tornar um pouco mais tragável, um pouco mais dialético, mas nesse sentido, pelo menos a mim, ele não me convence, ao Miguel Abensur também, e eu acho que uma certa justiça, de novo, por mais que o Alan Finkielkraut tenha razão na leitura dele, o Levinas abertamente diz o judaísmo não quer ser anárquico, eu acho que existe uma legitimidade no poder, no que está sendo dito ali também, ok? Ok? Voltamos ao texto. É melhor morar no mar ou na terra, porque todos aqueles que se aventuram no mar só encontram a tranquilidade quando desembarcam em terra firme. De novo, essa busca pela certeza, de novo, uma resposta que satisfaz que satisfaz o poder colonial, ao mesmo tempo que ironiza ele. Então, de novo, se a gente pensa o mar como incerto, essa busca imperial que, ao mesmo tempo, se diz aventureira e se diz conquistadora, mas que só se aquieta em terra firme. Então, aí, qual é a grande ironia? Quando a ideia não é estar no mar, a ideia é estar em terra firme, a ideia não é se aventurar, mas uma aventura que busca justamente colonizar, que busca tornar o não conhecido conhecido, que busca reduzir o que é o outro ao mesmo. Para quem interessante de se ver é o paralelo que o Levinas faz em outros textos entre a figura do Ulisses, aqui Ulisses é o latino do Odisseu, eu nunca lembro qual que é o latino, qual que é o grego. Não, Odisseus é o grego, porque é Odisseia. Tá. E Ulisses é a versão latina. Se eu não me engano, é isso? Sim. Nossa, aqui já é tarde, mas eu acho que é isso. Por um segundo eu pensei. Tá. Independente de quem for, a figura Odisseu, que vai para Troia e depois tem toda a odisseia dele para tentar voltar para casa. Essa figura, entre esse paralelo entre ele, de novo, o conquistador que quer voltar para casa, versus a figura de Abraão, que sai sem nunca voltar, sem nunca ter terra firme, sem nunca passar. De novo, um paralelo interessante em Levinas que eu acho que conecta com o que está sendo dito aqui. Qual de vocês é o mais sábio? Somos todos iguais, pois todos respondemos essa pergunta como um único homem. Então, essa ideia, de novo, de uma igualdade, de uma unicidade, de um coletivo versus o individual. Alexandre é o Alexandre, ele fala em nome do império, enquanto os conquistados falam em uníssono. É interessante de pensar aqui. E aí, de novo, essa pergunta, por que vocês me opõem? Por que vocês não aceitam o meu governo? Por que finalmente cai a ficha do Alexandre? E por que vocês são esse... sim, ó. Por que vocês insistem em me ridicularizar e resistir ao meu poder? Satã é vencedor, ele é sempre vencedor. E aí a gente chega num diálogo distante. O poder, de novo, que tenta dialogar, ameaça dessa vez, poderia executar-se por um decreto real, e a gente tem exatamente isso. O poder está na mão do rei, mas fica mal por um rei mentir. Existe uma força dessa desobediência epistêmica, dessa estupidez que desestabiliza o poder, que desestabiliza a razão, que desestabiliza o império. Vamos dizer assim, uma força dessa impotência nessa resposta. O poder, eu reconheço o seu poder, mas mesmo assim eu resisto ele, eu desobedeço você, porque existe uma força nesse meu reconhecimento do seu poder. E a gente vai ver justamente, por que é importante isso? A gente vai ver justamente que isso se repete no outro imperial. Então existe uma lógica entre os anciões do Negev
e os outros conquistados desse império. E o próprio Alexandre reconhece esse poder. E esse é o grande dilema, eu acho que da política atual, que é justamente essa tolerância. O Alexandre reconhece esse universal, ele abre os muros, ele não mata, mas ele coroa essa lógica da resistência. A gente exatamente a lógica do capitalismo, a lógica desse fluxo eterno do livre mercado, que é o mercado das ideias, onde quando é possível dizer tudo, fica impossível criticar. A gente pode falar, a gente pode tudo menos viver em outro mundo. Então, o que o Alexandre está, de certa maneira, ao absorver, ele mostra essa lógica imperial que inclui a sua própria alternativa, ok? Mas que, como fica provado aqui, constantemente não aprende nada, não aprende lição nenhuma. Ele pergunta, eu quero seguir meu império, eu quero seguir expandindo. Os sábios falam para ele, o mundo não permite, você não pode fazer isso. E ele responde, eu não pedi opinião de vocês, eu não respondo a vocês, eu pedi instrução. De novo, eu não perguntei se vocês entenderam minha pergunta, eu perguntei se vocês entenderam que eu mando aqui e que vocês me devem uma resposta. Eles dão uma resposta. Eu vou fazer mais 15 minutos, eu prometo, para ter tempo de perguntas. Mas acho importante a gente terminar, pelo menos, esse texto. De novo, eu estou fazendo bem lento, mas eu realmente sou apaixonado por essas questões e eu acho muito importante ter essa leitura aprofundada mesmo. Então, ele seguiu... Mas tem tempo ainda, Jonathan, tem tempo. Tem tempo. Eu quero 45 minutos para ter uma conversa, eu acho importante também. Pelo menos, não. Da outra vez a gente fez 45 minutos e foi justo. Eu acho que é gostoso também ouvir a resposta. Mas, bom, ele tomou os 2 jumentos, ele foi... É interessante isso, de novo, eu vou chamar a atenção exatamente para essa lógica, que como termina. A dica é justamente que você leva a corda para você fazer o caminho de volta. Mas se a gente vê o texto, o Alexandre nunca volta. Eu acho que essa, de novo, é algo que o Levinas não explora, mas que é interessante de ver, justamente que esse poder imperial não tem retorno, ele é imperial, ele é universal, não existe meio universal, não existe volta, não existe conhecer e voltar, não existe o eu e o outro, existe uma expansão eterna desse eu, que os rabinos, obviamente, de novo, vamos assumir, por mais que eles não tenham intenção, se a gente pode fazer uma leitura aprofundada disso, os rabinos insinuam, você tem que voltar, você sabe disso, quando você vai, você sabe que você tem que voltar. E mais uma vez, o Alexandre nunca para, ele vai e vai e vai e vai, ele nunca volta. Ok? Seguiu conselhos, chegou na cidade onde moravam mulheres. E aí o próprio Levinas, de novo, faz uma... Eu acho que é interessante disso, porque se eu é uma passagem que eu acho... cadê? Que eu acho que ele fala... cadê? Gente... exatamente. Eu acho que essa é uma das grandes questões. O Levinas, durante muito tempo, foi conservador e eu acho que existe essa transição pensamento que eu acho que é interessante. Mulheres, humanos que não seriam homens, os indígenas das conquistas coloniais, faces talvez ambíguas sob máscaras, seres humanos que não interpelamos como homens verdadeiros. Eis que Alexandre o Grande recebe entre essas mulheres, entre esses humanos que não são homens, entre essas massas de indígenas, uma lição. Eu acho que, de novo, essa leitura, se eu constantemente tenho que defender ou legitimar essa minha leitura decolonial do Levinas e a relevância dele nesse contexto, eu acho que não é à toa. Ele, por mais que não tenha sido, de novo, um
cânone colonial. Eu acho que, dado essa leitura decolonial dele, é possível voltar no texto e encontrar que não é uma invenção. Ele tinha, pelo menos, essa essa iniciação, vamos dizer assim, pelo menos essa atenção a essas questões existiam lá, essa alteridade. Porque eu não preciso, acho que eu não disse isso, mas é quase óbvio, o Talmud, como quase todos os textos canônicos religiosos, é composto em sua maioria de figuras masculinas, ou hegemonicamente masculinas. É discutível o papel das mulheres, existem várias leituras interessantes sendo feitas hoje em dia, mas eu acho que é quase inegável que hegemonicamente textos masculinos, que, de novo, só confirma talvez a possível interpretação feminista que se pode tirar disso, o quanto essas passagens das mulheres apareciam. Então, a gente vê esse paralelo entre mulheres alternas, indígenas, não hegemônicas, africanas, colonizadas, vítimas dessa mesma violência que os rabinos sofreram do Alexandre, ok? E aí a gente tem de novo, a gente começa desse mesmo lugar. Eu acho que é interessante pensar que a primeira coisa que o Alexandre faz, ele chega lá e ele já quer combater, ele quer um confronto, ele quer... a gente pega o pós-conquista, o texto começa já numa situação de conquista, então o Alexandre já chegou na região, já conquistou toda a região e agora ele está sentando com os líderes para conversar, mas essa é uma região nova, então ele tem que guerrear. E aí a gente tem uma dinâmica bastante parecida com a resposta anterior, com a resposta final dos rabinos. Se tu no massacrar, as pessoas dirão que nos massacraste mulheres, se nós aqui te matamos, será que é um rei foi morto pelas mulheres. De novo, esse poder da impotência. Então, se você mata a gente, vão dizer que você é um covarde, porque você matou mais fracos, pessoas, de novo, o outro do poder imperial, você, império, e se a gente te mata, você só tem vergonha. A sua lógica, de novo, a lógica imperial é impotente diante da minha impotência, vamos dizer assim. Diante da submissão que você me submete, ironicamente, você se torna impotente e eu vou esfregar isso na sua cara. Eu vou te desobedecer, eu não vou reconhecer o seu poder, e não reconhecendo o seu poder, em refletindo ele de volta a você, a gente tem aqui. E aí a gente tem essa mesma lógica. Ó. Ele ordena, tragam-me pão, e trouxeram um pão de ouro, então, de novo, trouxeram um pão do mais valioso, um pão de ouro numa mesa de ouro, mas justamente essa inutilidade do poder colonial, que exige uma coisa vazia e que, de certa maneira, é constantemente encontrado com isso, com essa ideia de, tipo, por que você me trouxe um pão de ouro? Você não entende o que eu exigi de você? E ela diz, eu entendo, mas se você quer pão, por que você veio aqui? Não tem pão de onde você veio? Tipo, essa desobediência, esse não entender proposital, é exatamente essa desobediência epistêmica que eu falei, tornar o óbvio opaco, não naturalizar a coisa, ao mesmo tempo que você reconhece a hegemonia. Então não é falar, o Alexandre é só mais um. Não, o Alexandre é o soberano, mas não existe nada de natural na soberania dele. Existe, por sinal, até uma impotência a partir do momento que a gente resiste, a partir do momento que a gente desobediência. E aí, mais uma vez, a gente tem essa dinâmica onde o Alexandre se reconhece vencido, mas não vencido, porque ele, como conquistador, escreve no portão da cidade a sua lição. Okay? Ele aprende alguma coisa, teoricamente, porque o texto continua mais uma vez, e quando ele não satisfeito em conquistar a terra, ele para comer e tenta conquistar o céu. E aí eu acho que essa é a grande lição final, exatamente que o céu ele não pode conquistar. Porque o céu, só os justos passam
pela porta do eterno, só os justos passarão. Ou seja, não adianta ser rei, não adianta nada, não adianta você ter o poder colonial, existe essa ética, a bondade, essa justiça. Se a gente pode voltar ao primeiro trecho do texto, onde existe uma bondade como uma forma de medir, a medição greco-romana, que tenta calcular distâncias, não dá nenhum império a ele diante do céu. O que ele ganha, mas mesmo assim, de novo, a gente tem essa desobediência, a gente não tem ele não é banido, ele exige que deem alguma coisa para eles, e o céu reconhece o império dele e ridiculariza, dá um globo ocular, a curiosidade, a possibilidade de ver, de achar, de ter o conhecimento, que vale mais do que qualquer conquista imperial que ele tem, de um ser humano que nunca se saciou. Mas aí a gente vê, e aí a gente, como é que sabe isso, blá, 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 e aí a gente vê exatamente o que significa esse nunca se saciou. E se vocês podem ver no meu livro, está grifado, porque, por mais que pareça óbvio, essa é a questão do não se saciou. A gente volta na questão do Platão ou na caverna. Existe o não se saciou imperial alexandrino, que nunca volta, que continua, que nunca se sacia. Eu acho que é importante, de novo, isso o Levinas não fala, mas eu acho que é fundamental fortalecer essa leitura alternativa que eu estou tentando oferecer aqui. Esse não se saciou, não é se saciou imperial, mas esse não se saciou porque busca outro tipo de conhecimento. E é o conhecimento, como eu tentei falar de certa maneira antigamente, um conhecimento da escuridão. E é por isso que essa transição no texto faz sentido. Porque o que é não se saciar? Não é estudar a luz, não é ter um olho que é constantemente busca a luz, busca clarear, busca iluminar tudo, universalizar, transparência, criar uma transparência, tirar qualquer obscuridade, qualquer dúvida e ter esse conhecimento absoluto, universal e global de tudo. Não é esse tipo de não se saciar, é um não se saciar que que a Torá explica exatamente como estar na presença de Deus, estar no escuro, nesse não conhecer. Exatamente, você tem o eterno sob seus olhos, quando você está na vigília da noite, na atenção que é exigido, na cautela da noite. Exatamente é isso. Se faz, de novo, os discípulos dos sábios fazem crescer, se faz crescer a paz no mundo, se faz justiça, se faz bondade, através dessa resistência que eu estou tentando fazer aqui, buscar esse conhecimento opaco, fazer desse conhecimento, de novo, contra-hegemônico, anti-imperial, de novo, essa figura da caverna, do escuro, que foge, que resiste ao Alexandre o Grande, e que, ironicamente, é a lição que a gente tem e que a gente tem, e que o Alexandre não tem. O Alexandre, o grande discípulo do Aristóteles, de novo, eu sou a última pessoa aqui que vai ridicularizar Aristóteles, sou filósofo de formação, amo Aristóteles, mas se a gente tem que fazer aqui só pela questão analítica que tem aqui, o discípulo de Aristóteles, que junta teoria e prática, de novo, que aprende e vai levar o conhecimento para o mundo, se prova, apesar de ele aprender várias lições e coroar vários professores e blá, 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 ele não aprende nada. Ele ganha um globo ocular e não entende até o final o que aconteceu, o que se passou com ele. Ele conquista sem aprender, de novo. Essa é uma conquista vazia, uma glória imperial que não tem valor nenhum, de certa maneira. Eu acho que essa é a lição que esse texto traz, exatamente uma lição que não é à toa que o texto se chama Para Além do Estado, no Estado. Porque a gente quer, de novo, tem que pensar o além do Estado, mas sempre no Estado, sempre numa situação atual, numa lógica
de estar sobre o império, mas de pensar para além do império. No seu resumo, numa leitura mais conservadora, talvez do próprio Levinas e do Finkielkraut, é uma leitura de que não se satisfaz com a lógica imperial, mas que resiste num diálogo, numa dinâmica, numa negociação, e numa leitura mais radical, a minha e a do Miguel Abensur, uma leitura que oferece uma alternativa, que fizer uma resistência, que desmantela, que ridiculariza, que diminui esse poder imperial, que não negocia com ele, que não existe uma não aceitação mais radical, vamos dizer, não um agonismo, onde existe um vai e vem, mas um antagonismo, uma hostilidade que é interessante de ser pensado. Eu termino por aqui, eu acho que, como prometido, eu acho que 45 minutos para conversa é bom, eu aguardo. E se alguém quiser se alguém for fazer referência ao texto, comece dizendo a página que está, para eu poder levar para todo mundo ver. Ok? Só isso que eu peço também. Está aberto para perguntas. Eu vou ver no chat. Tem alguma já. Vamos começar por aqui. De novo, acho que toda vez que eu falo do livro, a Cecília tem que colocar, porque eu nunca lembro o título exato, mas bom que está aqui. Sim, é nesse texto. Eu não lembro o número do capítulo, mas tem um capítulo sobre padres que é bem bom. Mais que eu não concorde, mas bom. Latim, Ulisses, obrigado, Yuri. É do Edson Fernandes, ok. Bom, não disse para... Não sei se ele vai gostar. Acho que é interessante. Assim, é um capítulo interessante. Eu não sei se eu gostei da conclusão, mas um bom capítulo. Eu também não acho que... De novo, eu acho que existe um valor também... Obviamente que tudo era meio grego, meio helenista, mas eu acho que existe um certo valor nessa resistência. Não sei. Bom, talvez uma conversa para ter com o autor mesmo. Então, acho que o Roberto... Exatamente, mas, de novo, exatamente o que o Levinas, de certa maneira, tem a suspeita, exatamente que esse ele é um convite a pensar o sem opressão. E a minha opinião é uma abertura à anarquia, de novo, não uma anarquia simples, porque o que o Levinas a suspeita que o Levinas vai ter, como a gente vai ver no texto que vem, é que uma anarquia, sim, no sentido simplista de sem lei, a opressão vai desaparecer, o Levinas vai dizer que não é o bastante, que isso não garante a falta de opressão e a justiça, e, portanto, ele prefere ser conservador e ficar nesse aspecto da negociação. Acho que, inevitavelmente, o que o Levinas quer é sempre um pensar sem opressão. E eu acho que justamente esse medo de que a anarquia daria 360 graus e a gente reproduziria a mesma opressão, e acho que no texto da aula da semana que vem isso fica mais claro, a partir do momento que a gente tira qualquer regra, é uma suspeita que ele tem, e que nesse sentido ele prefere a negociação, porque existe uma ética, exatamente, segundo ele, exatamente, não existe não ter uma opressão, não existe se livrar da opressão sem pensar uma ética. E se pensar uma ética, existe uma normatividade, e, portanto, algum tipo de regra, e anarquismo no sentido simples não funciona aqui. Mas eu acho que o Abensur concorda nessa parte, é que eu acho que nem toda ética, nem toda normatividade precisa ser prescritiva. Eu acho que essa é a nuance. Eu acho que o Levinas, o próprio Levinas argumenta isso, mas ele não dá esse passo a mais em dizer, bom, vamos pensar uma ética anarquista, uma ética que... Eu acho que ele dá esse passo em alguns momentos, mas ele sempre resiste chamar isso de anarquia no sentido clássico da palavra, por mais que eu acho que ele tem uma dívida com isso. Eu acho que quem argumenta isso, para quem gosta, mas recentemente tem um livro da Catherine Malabou,
que é sobre anarquia e política, e que o argumento começa justamente isso. Tem um bando de filósofos que adoram falar de anarquia, mas quando falam de anarquia, sempre dão um passo atrás e falam, mas anarquia não no sentido clássico, anarquia no sentido blá, 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 blá. E um dos capítulos é dedicado ao Levinas, que o Levinas também usa esse termo, mas sempre volta atrás para não dizer que não é. Então, eu como, de novo, uma certa lealdade ao texto, me sinto na obrigação de falar que o Levinas diz isso, mas eu acho que tem razão. E ele tem uma certa razão, porque eu acho que, tipo, a gente vê em vários momentos, por exemplo, quando se tentou fazer anarquia, tirar as regras, o que a gente tem é que bastante da ética entre as pessoas se perde, se tornam relações não éticas e, portanto, opressivas. Então, ele tem um sentido, mas eu acho que existe, de novo, isso não é o bastante para se livrar do conceito. Okay. Acho que nesse sentido, mas, de novo, existe essa resistência nele. Existe o convite, mas uma resistência. Mediante o que você ensinou aqui, consegue me linkar com a questão judaica do Marx? Então, eu comecei com essa questão judaica do Marx, porque eu acho que é um texto muito polêmico. É um texto que existem várias leituras e que exigiria, de novo, talvez um curso inteiro, talvez uma sessão no mínimo. Mas o que o Marx está fazendo naquele texto? Eu diria, e eu acho que é uma leitura que não é implausível, que o que ele está dizendo aqui é tentando justamente usar essa figura do judeu como autoridade para questionar os limites de uma postura liberal capitalista enquanto tolerante, enquanto possivelmente universal, enquanto capaz de se livrar da opressão. Então, o que eu acho que a grande questão do texto do Marx é justamente essa inclusão do judeu e o condicionamento dessa figura do judeu enquanto autoridade na sua inclusão e, portanto, remete a um argumento maior do quanto o liberalismo é capaz de acabar com a opressão real. E uma resposta negativa através da figura do judeu. É inegável que ele usa várias fórmulas polêmicas, talvez de novo, na época não eram polêmicas, e aí a gente também tem que levar isso em consideração. A história provou que o desenvolver o que era tratado como banal e trivial se desenvolve por uma lógica muito mais problemática, e aí talvez a gente possa dizer que a gente não possa usar esses mesmos critérios, inegável que essa formulação aparece lá, e que deve ser contestado também, mas eu sou uma das pessoas que lê o texto não como um texto essencialmente antissemita ou problemático, mas como um texto que usa da figura do judeu para fazer argumentos maiores. Mas, de novo, mas sinto uma obrigação, existem leituras que eu diria não só existem leituras conservadoras interessantes, leituras conservadoras simplistas, mas leituras mesmo, vamos dizer assim, não radicais, mas mesmo assim esquerdas progressistas, que veem ainda no texto coisas polêmicas. Acho que Zev Stendhal, Shlomo Avineri, tem várias figuras que falam disso, mas eu acho que a própria, se eu não me engano, na coleção inglesa, na coletânea, na versão inglesa, então nos volumes que foram coletados em inglês, esse texto tem uma introdução, que eu não me lembro de quem mas que o texto se chama Um Mundo Sem Judeus, que basicamente qual argumento, segundo ele, é que o que o Marx está falando lá, de novo, não é um texto diretamente antissemita, que tem uma intenção de ser antissemita, mas que, de certa maneira, existe um liberalismo, um universalismo no Marx que vê na recusa dos judeus de se incluir, que faz uma leitura, de certa maneira, diametricamente oposta da que eu fiz aqui, que aqui o Marx está criticando a inabilidade do judeu de se integrar e que portanto, o Marx quer o que o Marx está pedindo ali é uma lógica de judeus que não sejam abertamente judeus, que sejam judeus numa maneira não política, que a figura do judeu
perca o seu potencial político e, portanto, ele está, de certa maneira, reduzindo. Essa é uma leitura, de novo, canônica, está na coletânea, não é uma leitura que eu concordo, mas é uma leitura que eu respeito, de certa maneira. Eu não diria que ela é conservadora, é uma leitura que foge do texto demais, mas é uma leitura que, mesmo assim, eu não concordo. Okay? Mas eu acho que é ligado com toda essa questão, justamente que a gente falou isso, e por isso que eu usei dessa leitura para introduzir. Se eu quiser, Fábio Gisele Machado, eu posso, me escreve um e-mail, eu posso mandar os PDFs. Acho que eu tenho alguns dos PDFs dos textos que eu citei lá, eu posso mandar. Salomão Malka, um biógrafo de Levinas, observa a respeito de mais de 68 que Levinas teria uma certa esperança nas instituições, uma espécie de perspectiva reformista. Talvez por isso ele não deu o passo decisivo em direção ao anarquismo ou de uma postura revolucionária mais radical. Exatamente isso, eu concordo plenamente. A gente vai ver no texto da semana que vem, de 69, que é um texto justamente que reflete a questão, porque, de novo, em 68, ainda assim, a gente tem a grande liderança do movimento, não diria exclusivamente, mas uma porção significativa era de sobreviventes do Holocausto, judeus, norte-africanos, eram que judeus fugidos da Alemanha e judeus do norte da África se encontraram na França, de certa maneira fizeram 68. O Levinas, de novo, do mesmo jeito que essa é a palestra do Congresso, como é que chama? Volta ali. Colóquio dos Intelectuais Judeus de 88, a leitura levinasiana do Colóquio de Intelectuais Judeus de 69 é o texto da semana que vem, Judaísmo e Revolução, dedicado, refletindo a pauta relevante do maio de 68. Isso. E a resposta, como eu disse, é uma resposta reformista. A mesma resposta, de novo, não é tão direta aqui, mas é uma resposta que fala, não é compatível, mas não é antagonista. É uma postura reformista. É isso. Eu acho que é talvez um farol ético, talvez esse é o melhor jeito de, talvez o Levinas não gostaria tanto dessa prioridade que eu estou dando à ética judaica, talvez ele falaria de uma ética mais universal, que aparece no judaísmo, não sei, mas ele diria que existe uma obrigação ética e aí como de negociar essa transição entre uma justiça, mas que nunca é completamente traduzível ou substituível. E aí cai nessa lógica reformista também, mas, de novo, eu estou tentando provar que existe uma legitimidade nessa leitura no próprio Levinas e em outros lugares, para uma leitura mais radical. Eu acho que, de novo, Levinas também, se a gente está falando de biografia, é uma figura conservadora, é um judeu criado no meio conservador. Yeshiva passou por um campo, então acho que ele tem esse medo de políticas radicais, utópicas, também tem um certo sentido. O outro texto, o texto do Abensur que a gente leu para hoje é sobre a anarquia, mas o texto do Abensur naquela coletânea que eu falei, no caderno Ernê, é um texto que reflete sobre a utopia em Levinas. Eu acho que o que ele está falando exatamente, mais ou menos o que ele fala de anarquia sobre utopia, ele fala, o que o Levinas propõe é uma outra utopia, me foge o título agora, mas é uma outra, acho que é utopia autrement que utopique, se eu não me engano, ou utopia autrement, tipo, brincando com o título do autrement que é, ou outramente que é, acho que ser, acho que o título do texto do Abensur é justamente outramente que utopia, e que o Levinas exatamente não é um pensador utópico, ele tem essa suspeita do utópico, desse universalismo, mas que eu acredito que, de novo, não é nem utópico, nem não utópico, é um outro tópico. Então, a metáfora que eu acho que é interessante se pensar é, de novo, se existe o outramente que não é nem vivo nem morto, então não é nem ser e não ser, é outramente que ser, então é um zumbi, que não é nem vivo ou morto, o que o Levinas está propondo é meio que isso, mas fora do zumbi, se a gente pensar, já conectando com a aula que vem,
com o assunto, com a pauta interessante, existem dois jeitos de não trabalhar, né? Existe o trabalho, e se a gente quer pensar o que significa o Shabat pode ser férias, que é uma forma de não trabalhar, mas pode ser também uma greve. A greve também é não trabalhar, mas não é um não trabalhar de férias. De novo, eu não sei como eu espero que nenhum de vocês sejam neoliberais que acham que grevista é vagabundo, mas greve é não trabalhar de uma maneira que não é férias e não é trabalho, é além dessa dicotomia férias-trabalho. Eu acho que, por mais que o Levinas não cite isso, é nesse sentido que eu estou tentando falar. A greve é um Ultraman, é o zumbi do ser e não ser. Entendeu? É uma outra utopia. E a greve não é à toa, a greve é o grande, se a gente volta para o Walter Benjamin, a crítica da violência, blá, 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 o grande momento messiânico para o Walter Benjamin é a greve geral. Então, de novo, esse diálogo, eu não vou aprofundar, mas esse diálogo Walter Benjamin Levinas também é interessante de ser explorado. Talvez eu fale um pouquinho semana que vem. Se não tem mais questões, acabei de ver na minha. Eu moro perto do trem, então vocês viram o trem passar atrás ali a luz. Bom, se não tem mais questões, então a gente pode fechar por hoje. Eu peço que vocês. Bom, a gente vai ler de novo semana que vem o texto O Judaísmo e Revolução da mesma maneira. Acho que é um texto um pouquinho mais complexo, então talvez a gente vá um pouquinho mais devagar. Mas se ficar alguma coisa em aberto, a gente pode falar semana que vem. Tá bom? Bom, muito obrigado. Até semana que vem.